Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Precisamos continuar aqui a partir da página 16 da apostila do primeiro bimestre de 2021 do nono ano. Então, vamos lá. No texto 11. Aproveite mais um conto. O Perfume do Rio, Heloísa Seixas. Eu estava na praia quando caiu o temporal. E olha, repare, com o advento desta palavra eu, que é um pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular, já logo percebemos que se trata de um narrador personagem. Continuando. Era um meio de tarde, não mais de 4 horas, e lembro-me de que estava deitada de frente para o mar do Leblon, lendo. Então, já percebemos que, além de ser um personagem, um narrador personagem, também é uma voz feminina, porque ela estava deitada. Se fosse uma voz masculina, seria eu estava deitado. De repente, senti uma chicotada nas costas. A areia me fustigou com tal violência que a revista me foi arrancada das mãos. Tapei os olhos esperando que a ventania passasse, mas não passou. Depois de me levantar com dificuldade, enquanto o vento me empurrava em direção ao mar, recolhi minhas coisas como pude e virei-me em direção à rua, justamente de onde vinha o vento. Enfrentei-o, caminhando quase agachada e ouvindo a algazarra dos banhistas que, sem exceção, corriam para se abrigar. Num brevíssimo intervalo entre duas lufadas, olhei para cima. O céu, por trás dos prédios, era de um negro profundo, parecia saído de um filme de ficção científica. Um raio e um trovão simultâneos me fizeram baixar a vista e apertar o passo. Algo simultâneo é algo que acontece ao mesmo tempo. Não tinha ainda alcançado o outro lado da Delfim Moreira quando a chuva caiu. Uma chuva desalmada, de instintos assassinos, que me ensopou em segundos. Corri para uma das ruas transversais procurando abrigo. A rua estava deserta, ninguém à vista, nem qualquer lugar que pudesse me servir de refúgio. No Rio, os prédios se cercaram todos de grades de ferro e suas marquises ficaram para além das lanças pontiagudas, em território proibido. Já não servem a ninguém em dia de chuva. Eu estava a poucos quarteirões de casa, mas água e vento me batiam com tamanha violência que eu mal podia caminhar. Não havia alternativa a não ser parar em algum lugar e esperar passar a tormenta. Lembrei-me então do pequeno largo, um recuo do lado direito da rua, que imaginei abrigado, se não da chuva, pelo menos da força do vento. Ainda com dificuldade e sentindo a água me açoitar as costas, nuas, caminhei até lá. Antes de irmos para a página 17, temos que nos perguntar o seguinte: o título, o título fala de um perfume do Rio de Janeiro. Até aqui, a Heloísa Seixas ainda não mencionou nenhuma parte sobre o perfume do Rio. O que será esse perfume do Rio? E em que momento desse conto, dessa história, a Heloísa Seixas vai fazer menção a esse perfume do Rio? Vamos seguir na nossa leitura na página 17. O largo, cercado de prédios baixos e amendoeiras, me acolheu. De fato, ali ventava menos. Tremendo de frio e susto, esperei que a chuva passasse, encostada ao muro de um prédio antigo, cujas pedras ainda emanavam o calor da tarde. Abraçada à minha bolsa de lona, tão molhada quanto eu, fiquei ali, pensando em toda sorte de histórias sobre raios fulminantes. Ela estava com medo de raios. Foram muitos minutos até que a tormenta recuasse. Mas quando isso aconteceu, foi como se o mundo emergisse de uma paixão avassaladora e respirasse, salvo. Fechei os olhos. E foi então que o cheiro das amendoeiras me invadiu. Um cheiro ácido, verde, úmido, a alma das árvores delas se desprendendo, leve e lavada. Um aroma que a chuva acentuara, sem dúvida, mas que eu reconheci porque já o sentira antes, muitas vezes, sem que disso me desse conta. Agora ele estava apenas mais forte, mas a verdade é que sempre estivera lá, o cheiro das amendoeiras. Esse é o perfume do rio. Ou seja, nós lemos esse conto inteiro para descobrirmos somente no final qual é o perfume do rio, na opinião da narradora personagem. Outro fato que eu gostaria que vocês percebessem é que esse dito conto se aproxima muito de uma crônica, se aproxima muito da estrutura de uma crônica. Porém, a apostila aproximou esse texto, classificou esse texto como sendo um conto.
Vamos ler o que está escrito aqui, do lado direito. Para saber mais sobre o conto, que tal assistir a um programa muito legal? Convide alguém da sua família e assistam juntos ao episódio da série Morde a Língua. Não perca Morde a Língua, Vladimir, o Sapo e outras histórias. Contos. Você pode acessar a Multirio por meio deste link. Número 1. Qual é o foco narrativo? Onde e em que momento do dia se passa a situação inicial? Então perceba que nós vamos ter que responder a uma pergunta, qual é o foco narrativo. Depois, a apostila deseja saber onde se passa a situação inicial e em que momento do dia, quando se passa a situação inicial. Portanto, significa que você tem que dar 3 respostas. A primeira resposta você já sabe, porque o foco narrativo é em primeira pessoa, ou seja, o texto é narrado em primeira pessoa com o narrador personagem. Onde se passa a situação inicial? A situação inicial se passa na praia do Leblon, na areia da praia. E em que momento do dia se passa a situação inicial? A situação inicial se passa à tarde, por volta das 4 horas da tarde. Número 2. Que acontecimento inicia o conflito gerador? O acontecimento que inicia o conflito gerador foi aquela ventania que retirou, que acabou com a tranquilidade da narradora personagem. Número 3. Como a cena da força violenta do vento é narrada? Como ela é contada? A cena da força violenta do vento é contada, é narrada como se fosse uma cena cinematográfica, uma cena de filme. Número 4. O vocábulo desalmada, da expressão metafórica chuva desalmada, pode ser associado a que outra palavra sinônima? Utilize um dicionário se você precisar. Você pode colocar como resposta a palavra monstruosa, impetuosa e também desumana. Número 5. Que crítica a personagem faz no quarto parágrafo? Você precisa voltar lá no quarto parágrafo. O quarto parágrafo está aqui. Corri para uma das ruas transversais procurando abrigo. A rua estava deserta, ninguém à vista, nem qualquer lugar que pudesse me servir de refúgio. No rio, os prédios se cercaram, todos de grades de ferro, e suas marquises ficaram para além das lanças pontiagudas, em território proibido. Já não servem a ninguém em dia de chuva. Então, a crítica que a narradora faz aqui nesse quarto parágrafo é sobre o fato de que as marquises do Rio de Janeiro já não protegem as pessoas contra as chuvas. Número 6. O que veio após a ventania? A resposta, se você for voltar ao texto, é a seguinte, que após a ventania apareceu, na verdade, uma nuvem muito negra, anunciando que logo em seguida haveria um temporal daqueles, com raios, trovões. Número 7. Encontre o sentido da palavra destacada e uma comparação no trecho. Num brevíssimo intervalo entre duas lufadas, olhei para cima. O céu por trás dos prédios era de um negro profundo, parecia saído de um filme de ficção científica. Então vamos primeiro encontrar o sentido da palavra lufada. Esta palavra aqui. Resposta: lufadas, no texto, assume o sentido de vento forte. A resposta da comparação no texto é evidenciada aqui, nessa passagem, em que a narradora personagem compara esse céu a um céu de filme de ficção científica. Página 18, número 8. Percebemos que um caminho narrativo conduziu ao clímax. No conto, quais foram os momentos de maior tensão? Perceba que a apostila menciona mais de um. Olha, quais foram os momentos, no plural. Então a sua resposta precisa mencionar mais de um momento de maior tensão. A resposta se encontra do quarto ao sexto parágrafos, em que a personagem vai em busca de refúgio, e aí ela passa por aqueles momentos de tensão, de aflição, de medo. Número 9. Retire do conto o trecho que nos conta o que a personagem sentiu quando a tormenta passou. Logo, nesse número 9, você não pode dar uma resposta com as suas palavras, porque pede para você retirar do conto. Portanto, você vai usar aspas duplas na hora de fazer essa cópia. Portanto, o que ela sentiu está descrito aqui neste parágrafo. Veja, foram muitos minutos até que a tormenta recuasse, mas quando isso aconteceu, foi como se o mundo emergisse de uma paixão avassaladora e respirasse, salvo. Fechei os olhos. Ela então se sentiu a salvo,
Ela se sentiu bem, aliviada. Número 10. A que recorrente ditado popular podemos relacionar o que a personagem vivenciou quando a tormenta acabou? Lembra? A resposta é: depois da tempestade vem a bonança, ou depois da tempestade vem a calmaria. Número 11. No desfecho, lá no final, ao fechar os olhos, qual é a revelação feita pela personagem? Resposta: no desfecho, a personagem nos revela que ela sentiu um forte cheiro, um forte perfume vindo das amendoeiras. Número 12. Releia o trecho e observe os vocábulos destacados. Vocábulos significa termos, palavras. Um cheiro ácido, verde, úmido, a alma das árvores delas se desprendendo, leve e lavada. Um aroma que a chuva acentuara, sem dúvida, mas que eu reconheci porque já o sentira antes, muitas vezes, sem que disso me desse conta. Letra A. Aqui se referem as palavras leve e lavada, o e disso. Então, a sua resposta tem que conter 3 itens. A referência à leve lavada, depois a referência ao o e depois a referência à palavra disso. Resposta. A expressão leve e lavada se refere à alma das árvores. O, que é um pronome, se refere a o aroma. E o pronome disso, um pronome demonstrativo disso, se refere ao fato de que a personagem já tinha sentido esse aroma antes. Letra B. Quais são os efeitos de sentido de e, mais, porque, já e sem que? Estas respostas são recorrentes, como eu já avisei antes. O e transmite uma ideia de adição. O mais, sem o i, transmite uma ideia de oposição, de contraste. A palavra porque, junto e sem acento, transmite uma ideia de explicação. A palavra já indica uma ideia de tempo. E a expressão sem que indica uma ideia de modo. Número 13. Ao final, o conto, em prosa, leva-nos a imaginar uma bela imagem poética. Qual cena mais chamou a sua atenção ou por quais cenas você ficou cativado ou cativada? Por quê? A resposta vai ser pessoal. Produção de texto. Seu desafio agora será escrever um conto. Imagine que o personagem principal do conto está andando pela cidade do Rio de Janeiro quando um fato inesperado acontece, fazendo-o muito feliz. Capriche na descrição do espaço, contando para o leitor as belezas da nossa cidade. Dê preferência ao seu bairro ou às partes da cidade que você conheça bem, porque você vai ter que usar muitos adjetivos para descrever um espaço. Lembre-se de que um conto deve ter um narrador, que pode ser observador ou personagem. Tem que ter também início, meio e fim, ou seja, uma situação inicial, um conflito, que é a complicação dessa situação inicial, um clímax e o desfecho da história. Escreva seu texto organizando-o em parágrafos. Compartilhe a primeira versão do seu texto com um colega ou com o professor ou com a professora para que o ajudem com a revisão. Durante a revisão, você deve cuidar para que o texto fique claro para os leitores. Use a estratégia de fazer uma lista do que observar na revisão. Por exemplo, existem palavras repetidas sem necessidade? Sim ou não? As palavras estão escritas de forma correta? Sim ou não? Foi utilizada adequadamente a pontuação e a letra maiúscula? Por fim, reescreva levando em conta o que você observou na revisão e compartilhe o seu texto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido bastante coisa. Um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo.